Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia. Nós vamos trabalhar hoje um pouco do chamado mundo desenvolvido e dentro deste contexto vamos falar um pouco do Japão, né? Uma potência industrial, tecnológica e financeira mundial. Então nós vamos, num primeiro momento, falar sobre aspectos físicos, né? E vamos posteriormente estar desenvolvendo tudo sobre o Japão. Falando da parte física do Japão, o Japão é um país com mais ou menos 377 mil quilômetros quadrados. Então, se nós formos fazer uma comparação, o Japão é mais ou menos do tamanho do estado de Goiás, é um estado brasileiro. Então, é um país pequeno, formado por mais ou menos 3 mil ilhas, no qual nós temos 4 ilhas extremamente importantes dentro deste país. Então nós começamos a falar ao norte, ao extremo norte da ilha de Hokkaido, mas ao centro da ilha de Honshu, onde fica a capital Tóquio. Mais ao sul do país nós temos a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. Então essas são as grandes ilhas japonesas. É importante ressaltar também, que de norte a sul nós temos diferentes climas dentro do país, porém o clima que predomina é o clima temperado. Então no extremo norte, na ilha de Hokkaido, nós temos um clima mais frio, extremamente frio, clima mais voltado para o subpolar. Ao centro, um clima mais temperado, e ao sul, um clima mais quente e úmido. Temos que colocar também que o Japão, por estar entre essas 3 placas tectônicas, sofre de intensos abalos sísmicos, terremotos, vulcões, tsunamis. É muito comum no Japão. É um país formado pelos chamados dobramentos modernos da era Cenozoica. Então é um país extremamente sujeito a abalos sísmicos. Como foi dito anteriormente, um país de áreas montanhosas, de floresta temperada, na maior parte do seu território, tendo mais na parte litorânea do país as chamadas planícies. Então nós temos aqui as características de relevo, de clima, o limite de placas tectônicas, aqui aparecem 2 placas, mas são 3 placas. Então a placa euroasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Então o Japão está assentado nessas 3 placas tectônicas. Aqui nós temos um incidente, provocado por um tsunami. Então nós temos de um lado todo o poder de destruição, do outro lado como era essa região. Olha o estrago que ocasionado por conta desse intempério. Aqui nós temos a questão da formação geológica. Então o Japão, por ter uma formação geológica recente, uma formação dos chamados dobramentos modernos, então ele não possui grandes reservas de jazidas metais. O Japão vai ter um pouquinho de petróleo dentro do seu território, que surge na chamada era mesozoica, tem uma pequena quantidade de carvão mineral, que surge na era paleozoica, no período carbonífero, mas nada de muito significativo. Tanto que o Japão
ele é importador. Ele importa metais. Importa metais de quem? Da Austrália, do Brasil, do Canadá e até de alguns países do continente africano. Por quê? É um país industrializado e necessita desses minérios. Aqui aparece a dependência do Japão em relação à energia nuclear. Então ele compra o urânio, né, da Austrália e das termoelétricas, né, importando petróleo do Oriente Médio, carvão mineral da Austrália também. Importante ressaltar que o Japão, por ser um país montanhoso, ele tem a facilidade em aproveitar as quedas d'água dos seus rios do Planalto. Então ele vai ter um potencial hidrelétrico, ele vai construir algumas usinas hidrelétricas, né? E para diminuir essa relação de utilizar usinas nucleares, né, que são perigosas, o Japão ele investe muito em energia das marés, ou seja, energia motriz, e ele também está utilizando demais das usinas solares, né? Aquela fluente lá no oceano. Então, ele está com um processo de energia inovadora e energia limpa dentro do seu território. Japão, né? Esses números que estão aqui já são números meio que, vamos dizer, meio que ultrapassados. Na realidade, o Japão já tem uma população de mais ou menos 127,5 milhões de habitantes, né, com uma densidade demográfica de mais ou menos 336 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão é o 10º país mais populoso do mundo. Então, posso dizer de uma forma muito significativa que o Japão é um país populoso e é um país muito povoado. Podemos dizer que Tóquio, né, é a megalópole mais povoada do mundo, né? Essa megalópole com mais ou menos 38 milhões de habitantes. 38 milhões de habitantes, né? Tóquio, a capital Tóquio, tem mais ou menos 6.354 habitantes por quilômetro quadrado. Então observem, o Japão ele tem uma falta enorme de espaço dentro do seu território. Então o Japão é um país extremamente verticalizado e com casas e apartamentos muito pequenos. Então toda essa ideia de móveis planejados provém da falta de espaço dentro do Japão. É importante que nós tenhamos essa ideia. Um fato que vem preocupando demais o governo japonês é a diminuição do número de pessoas dentro do país. Então, o que acontece, por exemplo, a taxa de natalidade ela passa a ser muito baixa, né? A taxa de fecundidade também. A mulher japonesa está tendo em média um filho. Então isso já causa uma preocupação. Qual preocupação? A falta de jovens, a falta de mão de obra, é o mesmo que está acontecendo na Europa. Então, esse estágio é o estágio de países desenvolvidos, de ter uma taxa de natalidade pequena, de ter uma taxa de fecundidade pequena e de ter também uma taxa pequena de mão de obra. Então, o que ocorre dentro deste contexto? Eu vou ter uma falta de mão de obra, porque eu vou ter uma quantidade menor de jovens, consequentemente, o país fica envelhecido e eu começo a ter uma falência do sistema de previdência social. A conta passa a não fechar, porque eu vou ter um número maior
de idosos, eu vou ter um número menor de pessoas no mercado de trabalho. Lembrando que a expectativa de vida do japonês é a maior do mundo. Está em torno de 88 anos. Tá? Assim como a taxa de analfabetismo é quase zero. Não há analfabeto praticamente no Japão. A taxa de mortalidade infantil é a mais baixa do mundo. O IDH, qualidade de vida, muito alto. Então, o Japão é um país totalmente diferente dentro deste contexto. Economia, né? Quando nós falamos de economia, né, o Japão é a terceira economia do mundo, né, tendo um PIB, Produto Interno Bruto, né, na ordem de 4,3 trilhões de dólares. Então, o Japão foi ultrapassado recentemente pela China. Até então, o Japão era a segunda economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, hoje nós temos Estados Unidos, China e Japão como terceira economia do mundo. IDH muito alto, muita qualidade de vida, que predomina dentro do contexto de economia do Japão, o setor terciário e o setor secundário, ou seja, o setor de comércio e prestação de serviços e o setor da indústria. Japão com uma indústria muito diversificada, tá? Mas tendo como ponto forte a indústria automotiva, a indústria da informática e a indústria têxtil, muito forte dentro do contexto industrial do Japão. Nós não podemos esquecer da indústria da informática muito forte. Japão com muitas indústrias famosas, posso citar Honda, posso citar a Mitsubishi, né? Indústrias importantes, não só para o Brasil, como para o mundo, né? As indústrias japonesas. Posso citar também, né, muitos tecnopolos, ou seja, centros produtores de tecnologia. Pessoal, é um pouquinho do Japão, tá? Próxima aula a gente pode dar uma adequada, falar mais sobre o assunto, tá? Desejo um bom dia para vocês e até a próxima aula.